O Brasil é um país continental. Naturalmente, é chover na molhada. Mas esse aspecto geográfico do Brasil, meu amigo Lino, foi, na verdade, também muito responsável pela força que o cangaço acabou assumindo nos anos 20, no começo da Velha República. A ausência do Estado, Jardson. O Estado, meu querido Eduardo Gurgel, doutor Haroldo, não tinha tentáculos, nem condições de chegar nos rincões mais distantes do nosso sertão. Então, a ausência desse Estado, unido ao conjunto de forças do mandatário local, que nasceu ainda na época do Império, a política dos coronéis, nós sabemos, Ângelo é um pesquisador desse assunto, se depois transferiu para a época da Velha República, unido aos conflitos de terra, e a dois caráteres bem fortes do nosso Nordeste, que era o latifúndio e o patriarcado. Então, esse ambiente plural, cheio de dificuldades, cheio de peculiaridades, Tarsília acabou propiciando o nascimento desse cangaço como nós conhecemos e como nós discutimos até hoje, principalmente a partir desse grande líder que foi Virgulino Ferreira. Virgulino, pernambucano, da cidade de Vila Bela. Vila Bela, Pedro, é hoje a cidade de Serra Talhada. Jardson fica ali pertinho de Jati, São José do Belmonte, né? Então, Lampião nasceu no final do século XIX, né? Por volta de 1898, por volta não, em 1898, e uma família, uma prole de irmãos e irmãs, era uma família que tinha posses, não era uma família de desvalidos, na verdade, o seu Zé Ferreira tinha sua propriedade, era almocreve. O que era almocreve, Ari? Não, almocreve era o mascate do sertão. O pai de Lampião tinha uma tropa de burros e na verdade, percorria toda a região, fazendo, na verdade, a venda de mercadorias. E aí eu brinco, viu, Aderbal, dizendo que dois fatores foram fundamentais. Até ontem, lá no programa, Mariana, do Renato Abreu, na TV Assembleia, ele me perguntou: rapaz, o que tornou, o que fez, Cecília, o menino Virgulino se tornar esse cangaceiro? E aí, para quem pesquisa, por favor, me ajudem. Dois fatores foram interessantes, e determinantes para torná-lo o grande cangaceiro Lampião. Primeiro, esse conjunto amplo de conhecimento que ele acabou adquirindo nas andanças com seu pai Eduardo. Antes, desde adolescente, Luana, que ele já percorria os sertões ao lado do pai e dos irmãos, os dois mais velhos, Antônio e Levino, fazendo o trabalho do pai. Viu, Marcos? Sendo assessor, querido Marciano. Meu irmão, eu me emociono, né? Seja bem-vindo, meu querido amigo. Então, o trabalho que ele desenvolvia com o pai, na verdade, veio propiciar a ele muito bônus no momento que ele, na verdade, precisou usar esses conhecimentos da geografia, porque quando trabalhava com o pai, acabou conhecendo a região, acabou sabendo, Fred Pontes, quem era quem, o tamanho do poder de cada local daquele. Então foi muito importante para ele esse momento em que trabalhou lá do seu pai. E outro fator importante, que até brinquei aqui, Paulo Quezado, o gênio forte e beligerante da sua mãe, Dona Maria. Claro que eu não conheci, naturalmente, estou falando a partir do que pesquisei, estudei, ouvi. Era uma mulher de gênio muito forte. Dizem, Alexandre Pedroso, que no começo das refregas, Fernando Gugel, o pai tentava amaciar. Não. E a mãe, querido amigo Demétrios, botava fogo na coivara, Mariana. Então, esse aspecto, Dedê, também foi, na verdade, fundamental para que Lampião se consolidasse com esse perfil de guerrilheiro do sertão. Naturalmente, aqui tem pesquisadores muito mais qualificados do que eu. Na verdade, eu não sou um grande pesquisador, sou um curioso, viu, Gade?
E mais do que isso, eu sou um provocador, Ravena. Sou um provocador. E eu sempre digo, viu, doutora Ana Amélia, que o cara em cangaço, acima de palestra, acima de conferências, de visitas, ele promove o encontro das pessoas. E a gente está vendo isso aqui hoje, né? Que maravilha. O encontro das pessoas, isso não tem preço. Então, perdoem algum deslize desse humilde provocador. Então, o Lampião, na verdade, era um menino, como outro sertanejo qualquer, de poucas letras, estudou Paulo Pesado lá no distrito de Nazaré do Pico, aprendeu a ler e a escrever, e desde muito cedo, já começou a botar as manguinhas de fora. Ele e seus irmãos, com o caráter beligerante que caracterizava eles, certamente, desde muito cedo, desde os anos de 1917, né, Bebal, mais ou menos, hein, Ângelo? 17, 18, já andavam fazendo parte de pequenos grupos de desordeiros na região do Vale do Pajeú. E isso, na verdade, acabou trazendo para a sua família um conjunto de desaboros. Em função desse comportamento já fora da lei, quase adolescente dos três irmãos, Virgulino, Antônio e Levino, sua família precisou se mudar várias vezes dos locais onde morava Marciano para salvaguardar na verdade, a saúde e a integridade da família. Eu sempre falo que o cangaço de Virgulino, Ângelo, ele não pode ser compreendido fora dessa linha de tempo. Essa linha de tempo nos ajuda a, na verdade, explicar um pouco esse cangaço. Pode passar. Então, de 17 a 22, esse menino Virgulino começava, na verdade, a se mostrar o grande guerrilheiro que viria a se tornar 10 anos depois. Então, Virgulino, em 17, já participava do bando dos porcinos, ao lado dos irmãos e de um primo. E ali, ele começou a criar uma série de inimizades na própria região onde morava, que era a região de Vila Bela, na passagem das pedras onde ele nasceu. Ali, seus pais passaram a Alvinir pela primeira mudança a partir dos conflitos que eles tiveram. E se mudaram, a Aderbal conhece muito bem, para um local chamado Poço do Negro, que é lá no município de Floresta. Paulo conhece. Então, essa primeira mudança começou a trazer para a família Lampião um conjunto de desabores que ia ter por consequência, Aldo, a morte de sua mãe, não diretamente pelo conflito, e a morte de seu pai, diretamente no conflito. Em 1920, a mãe de Lampião, Dona Maria, morre num ataque do coração, não tem nada a ver com o conflito belicoso, e poucos dias depois, o pai vem a morrer, aí sim, num cerco promovido pela polícia pernambucana e alagoana. Esse se deu em Mata Grande, em Alagoas, e seu pai acabou sendo vítima desse cerco. Sem entrar no juízo do cerco, que na verdade, não sei, Aderbal, se foi um cerco ou se foi uma execução, mas na verdade é que mãe e pai acabaram perdendo a vida no mesmo ano, no ano de 20, e aí Lampião, a partir dali, já estava entranhado, na verdade, na vida bandoleira, fora da lei, acabou, na verdade, se entregando por completo ao cangaço perpetuado por ele por 20 anos. Existe uma célebre entrevista com o médico Otacílio Macedo do Crato, 1926, né? Querido secretário de Cultura, Wilton, que Lampião veio com essa pérola. Entrei no cangaço para vingar a morte dos meus pais. Na verdade, isso é um grande mito. Tanto a senhora Maria como o seu pai, o seu José, na verdade foram vítimas já das ações beligerantes dos três filhos. Dos três filhos mais velhos, Antônio, Virgulino e Levino. Maria e José. Um diretamente ligado ao cangaço, no cerco da polícia. E a outra, pelo conjunto de tensões, era uma mulher que tinha um gênio muito forte, acabou tendo um problema de saúde, acabou falecendo. Na verdade, foram vítimas da ação, na verdade, dos filhos. Então, esse é um grande mito
que precisa ser desconstruído. Inclusive, no programa de ontem, Derbal, nós recebemos ligação. Mas Lampião entrou no cangaço Ravenna para vingar a morte do pai. Na verdade, não foi bem dessa forma. Lampião, antes de se tornar um grande cangaceiro nordestino, ele passou pelo bando de Senhor Pereira. Essa foto vai ilustrar bem, Valcírio e Ian, o caráter desse cangaço diferenciado, né, Tomás? Vejam, Senhor Pereira sentado e Luiz Padre, seu primo, né, ao lado, né, como dando apoio. Até a imagem é forte. Os símbolos que contém essa imagem, né? Dizem que essa foto foi tirada em Delmiro Gouveia, lá na época que se chamava ainda Pedra, que hoje é Delmiro Gouveia, né? Então, você vê pelo perfil, né? Pela elegância, que são sertanejos que fazem parte, na verdade, de uma privilegiada casta de nobres. Na época, era uma família muito nobre, a família Pereira, no Vale do Pajeú, do Pernambuco, que brigavam, aliás, Paulo, com a família Carvalho lá. Então, senhor Pereira, que está sentado, era líder de bando bem jovem ainda, para vingar a morte do irmão, nos conflitos entre famílias lá no Pajeú do Pernambuco, e seu primo, Luiz Padre, que está aí em pé. Então, Luiz Padre e senhor Pereira foi o primeiro chefe de Lampião. Trouxe a foto só para ilustrar. Então, o primeiro reinado de Lampião começa exatamente quando senhor Pereira deixa o cangaço. Senhor Pereira deixa o cangaço, vai embora para o Piauí, depois para o Goiás, e dentre todos os membros de seu grupo, Paulo, um se destacava mais. Pela valentia, pela coragem, pelo destemor, pela capacidade de liderar, invulgar de liderar. Tanto é que ele se perpetuou por 20 anos como o maior cangaceiro da história do planeta. Aliás, cangaço só existe no Brasil, né? E quando o senhor Pereira se afastou do cangaço, então abençoou, viu, Pedroso? Abençoou o jovem Virgulino, professor Levi, como seu sucessor. A partir de 22, na fazenda Umburana, lá no Pernambuco, houve essa troca de comando e Virgulino acabou assumindo o cangaço legado por senhor Pereira, pela família Pereira. E esse primeiro reinado, e é um reinado, na verdade, que se consolidou a partir de Pernambuco, subia para Paraíba e descia em incursões periódicas a Lagoas, um pouco no Rio Grande do Norte, com Mossoró, e um pouco no Ceará, na região do Cariri, iria se perpetuar até 1928. É importante citar que essa dinâmica do cangaço, até então conhecida, dos cangaceiros de outrora, começou a mudar. E Lampião, na verdade, foi um grande maestro dessas relações perigosas entre o cangaço e, por exemplo, Paulo Quezado, as elites de então. Não podemos compreender o cangaço dissociado dessa relação perigosa, Maristela Marcos. Não se entende, Fred Pontes, o cangaço ter percorrido um caminho Malvinier tão longo de 20 anos, se não houvesse essa estreita ligação entre os bandos de cangaceiros e as elites mandatárias da época. E aí, Ângelo, não me deixe mentir, muitos e muitos episódios confirmam, na verdade, esse fato. Grandes coronéis do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do nosso Ceará, inclusive, de Pernambuco, no nosso Ceará, lá na Serra do Araripe, Coronel Santana, meu amigo Jadson, com todo respeito aos Terésios, né? Heptavô do meu querido Jadson Cruz aqui. Coronel Santana, da Serra do Mato, do alto da Chapada do Araripe, acolhia Lampião, meu presidente, me permita. Existem depoimentos, Tomás, que Lampião ficava na Serra do Mato um mês inteiro para se abastecer de víveres, descansar e munição e arma. Então, essa relação perigosa, doutor Haroldo, na verdade,
foi passo a passo consolidando o movimento do cangaço. Lampião, ele causava pavor, terror, e também estimulava a política de favores. Ele causava o pavor, meu querido Fred Pontes, no sertanejo mais humilde. Porque Lampião, ele mantinha relações desde o mais humilde dos vassalos até o mais imponente dos coronéis. Eu costumo dizer, e o Ângelo também corrobora comigo, Aderval, Lampião não tinha rei nem lei. Ele tinha a conveniência dele e o instinto de sobrevivência próprio da época e do líder que ele acabou se tornando. Eu destaquei aqui dois episódios. O pessoal está muito cansativo, eu posso... Tá bom? O palestrante gosta de ouvir isso. Vamos providenciar isso. Vamos ver um pouquinho já. Então, dois episódios do primeiro reinado de Virgulino. Ian, você conhece tão bem como nós, eu destaquei aqui. O primeiro, Frank, o episódio polêmico, Paulo Quezada amigo, da patente de Lampião em 1926, Ian, lá em Juazeiro do Norte. Esse foi um dos episódios mais polêmicos do primeiro reinado de Virgulino Ferreira da Silva. Inclusive foi tema do debate do povo do nosso querido presidente Ângelo Osmiro, há talvez 15 dias atrás, no povo CBN, né, Ângelo? E Ângelo, com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita lucidez, esclareceu um pouco desse recorte. Ora, nos anos 20, eclodiu o tenentismo e a coluna Prestes se insurgiu contra a velha república. Ora, o governo central, Eduardo, não tinha tentáculos, força para alcançar os acelerados aí, com todo respeito, mas os insurgentes da coluna, por onde estavam? Eles adentraram no Nordeste, subiram para o Norte. Então, como, a partir do governo central do Rio de Janeiro, combater um movimento que se mostrava tão forte naquela época? O que fizeram? Convocaram tudo que não prestava no sertão para fazer parte dos famosos batalhões patrióticos. O que eram esses batalhões patrióticos? Eram milícias armadas pelo governo do Rio de Janeiro, governo central, comandadas por coronéis de barranco. Quem eram os coronéis de barranco? Os coronéis de barranco, essa patente, na verdade não era patente por carreira militar. Eram patentes compradas junto ao Império no passado e depois que se perpetuou na República. Então, se eu era um grande proprietário, eu era o coronel Marcos Teles Pacajus. Eu tinha terras, tinha homens, tinha dinheiro. Então eu comprava a patente de coronel Marcos Teles. Então esses coronéis, na verdade, foram os grandes responsáveis por recrutar tudo que não prestava no sertão, pistoleiro, cangaceiro, jagunço, para combater a coluna Prestes. Foi dentro desse contexto que Lampião foi supostamente convidado para visitar Juazeiro do Norte para receber a patente famosa, perpetuada até os dias de hoje, capitão dos batalhões patrióticos. Recebendo essa patente, Jadson, eles seriam o quê? Anistiados pelos crimes cometidos até então. Ele e todo o seu bando. Na verdade, as patentes não eram apenas para o capitão Virgulino, mas para ele e o seu Estado Maior. Pois é, o cangaço de Virgulino instituiu o Estado Maior, é mole? Eu costumo dizer que Lampião foi o primeiro marqueteiro do sertão. Claro, Alexandre, ele tinha compreensão, Levi, da força da sua imagem. Ele se relacionava com muita facilidade com as elites e com o pobre sertanejo. Um homem, um sertanejo à frente do seu tempo. E aí, me permita, eu fiz esse comentário no programa de televisão, daí surgiu um monte de críticas com o caráter do que tinha afirmado. Na verdade, eu disse à frente do seu tempo, porque realmente era. Como o Padre Cícero também o era, Jadson. Antônio Conselheiro também o era. Eram homens sertanejos à frente do seu tempo. Claro que Lampião usou esse talento nato, né, por um lado que todos nós conhecemos. Então, em 1926, Lampião, vindo pelo Jardim, passando por Barbalha, entrou em Juazeiro do Norte. E aí, até o
Outro amigo brincava, Severo. Então foi sob o auspício de Padre Cícero que ele recebeu a patente. E aí nós vamos desconstruir, a Derbal me ajude, o Dedê, Ângelo, os outros pesquisadores que estão aqui. Esse mito é outro mito. Eu costumo dizer, Ângelo, que nada acontecia, Paulo Quezado, naquela época no sertão, que Padre Cícero não soubesse. Claro! Um homem santo, considerado e reverenciado por todo o Nordeste, conversando com todo mundo todo o tempo. Era um grande conselheiro, um grande animal político, Padre Cícero extraordinário. Então, sabia de tudo. Entretanto, a chegada de Lampião a Juazeiro, na minha humilde forma de ver, fugiu ao controle de Padre Cícero. Tanto é que criou um desconforto muito grande. Padre Cícero, prefeito de Juazeiro, um homem santo, como receber um dos mais procurados, celerados do sertão? Apesar da mística da anistia, era um momento de desconforto para o Padre Cícero. Então, na verdade, o padre acabou, Rui Gabriel, tendo que se submeter àquela engenharia política criada aí sim pelo grande caudilho, médico, deputado federal, que veio para o nosso Ceará pelas minas do Coxá, Dr. Floro Bartolomeu, que pelos grandes serviços prestados à República, acabou morrendo com honra de general. De general. Foi enterrado em janeiro com honra de general. É verdade, Paulo? Então, esse foi o grande mentor da ida de Lampião a Juazeiro, Auxílio, e a fatídica e polêmica a patente. Conta, e aí eu me recorro ao grande pesquisador Daniel Walker, e aí, querida Ravena, já peço sua permissão para nós tentarmos trazer o Walker para falar sobre isso, né, Paulo? Num outro momento como esse, vai ser um momento muito para juntar o Walker, o Barros Alves, o Ângelo, que são pesquisadores de Padre Cícero, para gente fazer um grande momento como esse também, que vale a pena. Então, na verdade, Lampião recebeu orientações do padre para que deixasse o cangaço e que saísse de Juazeiro, porque estava criando um desconforto muito grande. O que ele fez, Eduardo? Ele não ia se insurgir contra a autoridade do Padre Cícero, de forma alguma. Entretanto, querido Demétrios, antes de sair, ele disse, doutorzinho, me prometeram a patente, eu só saio com a Rita Cuja daqui. Imagine a saia justa. Que patente, não existia patente. O que fizeram? Aí surge na historiografia do cangaço o Aderbal dos anos 20. Abraão Benjamin, que era secretário de Padre Cícero, na verdade, engenhosamente, criou uma condição para que um funcionário público federal, estacionado em Juazeiro, doutor Buquerque, redigisse a patente numa folha de papel ao máximo. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Depois, né, Ângelo? Ele viria dizendo no entrevista de Recife, né? Que ali ele escrevia até a deposição do presidente, né? Na situação da guerra. Ele e qualquer um de nós, né? Tirando o Paulo, né? Que acaba da peste, mas o resto aqui assinava qualquer coisa. E o Mariano, né, meu comendador? Então, esse episódio, na verdade, é um episódio cheio de polêmica. E aí eu gostaria já no Café Patriota, dentro dessa nossa agenda mensal, de trazer o Daniel aqui, o Renato Cassimiro, o querido Ângelo Osmiro, o Barros Alves, para falar sobre o Padre Cícero. O Paulo Quezado, que é um profundo conhecedor do nosso santo do Juazeiro. Então isso é muito importante para que possamos, meus queridos amigos, nós não conhecemos a nossa história. Nós não conhecemos a nossa história. É importante iniciativas como essa do Café Patriota de ir fomentando momentos como esse. Não que eu seja um grande, não, mas como eu falei, um grande provocador. Então eu gostaria que eu saísse daqui com questões, que pesquisassem para compreender como isso tudo aconteceu. Outro momento importante, outro recorte. Que loucura! O maior cangaceiro do sertão, uma foto clássica com sua família em 1926 em Juazeiro do Norte. Um homem desse, Eduardo, já tinha noção da força da sua imagem.
É isso que eu quero dizer, como foi o primeiro marqueiro. Interpretação, doutor Haroldo. Ele tinha compreensão da verdade, do impacto da sua imagem. Ele ali, Malvini, já era um grande líder, né? Tanto é que ele posicionou ele de um lado e o irmão Antônio de outro, como que diz, estamos a proteger a nossa linhagem ferreira aqui em Juazeiro. Verdade, Jadson. As imagens do cangaço, por mais incrível que possa parecer, elas trazem muito simbologismo. O outro recorte que nós elegemos para tomar o tempo de vocês é o episódio de Mossoró, em 1927. Lampião, macumunado com Marcilon Leite, com Isaías Arruda, lá da Aurora do Paulo Quezado, engenhosamente, da mente de Marcilon e da mente dos coronéis ali do Isaías Arruda, Cardoso, macumunado com os coronéis do Rio Grande do Norte, com intrigas políticas com a oligarquia de, como era o nome do Rodolfo Fernandes, né, Deval? De Mossoró. Houve essa incursão à segunda maior urbe do Rio Grande do Norte, a capital do oeste de Potiguar. Então, em 27, Lampião sai de Aurora, no Ceará, e vai com um grupo de cangaceiros, e a esse grupo vieram se somando outros pequenos grupos, Marciano, e ele chegou em Mossoró, segundo o meu querido Paulo Quezado, que me ajudou agora pela manhã, com mais de 100 homens. De Aurora, querida Cristina Couto, até Mossoró, foi cometendo todo tipo de loucura. Os cangaceiros eram movidos, sabe a quê? Cachaça. Tem um livro belíssimo do grande pesquisador Sérgio Dantas, que conta, pormenorizado, o título é A Grande Jornada. Foi uma grande jornada. Então ali, vindo pelo Vale do Salgado, subindo pelo Vale do Jaguaribe, descendo e aportando na beirada de Mossoró, esses homens fizeram muitas loucuras, inclusive sequestros. E aí se defrontaram com a cidade preparada para recebê-los e rechaçá-los. Então, essa foto aí, clássica, não sei se os amigos conhecem, né? É uma foto que mostra a residência do prefeito Rodolfo Fernandes, né? Com as trincheiras estabelecidas, né? Comenta-se, Ângelo Osgueiro, que se nós formos ao santo Google e botar invasão de Mossoró, nós vamos encontrar muitas fotos. Mas diz que essas fotos foram batidas depois do episódio. É verdade. Depois do episódio, os mesmos personagens se posicionaram e foram feitas as fotos. Existe essa conversa, né? Quem me disse isso foi o meu querido amigo Kidelmi Dantas. Eu não sei. Mas, enfim, foi um episódio desastroso, onde morreu um dos braços direitos do lugar-tenente de Lampião, cangaceiro Jararaca, que depois virou santo. Hoje, o túmulo mais visitado em Mossoró é do cangaceiro Jararaca. Pois é. E a ele são creditados inúmeros milagres. Né? Por favor, estamos nos aproximando de novembro. Poderiam visitar para ver. Tem que pegar fila. É uma coisa interessante, né? Que coisa louca isso, né? E o túmulo do grande defensor da cidade, o ilustre prefeito Rodolfo Fernandes, é um túmulo como outro qualquer. Nem sei se a família ainda vai lá. Quer dizer, cangaço tem essas coisas, né? Então, Lampião, nessa invasão a Mossoró, foi lograda, né? E no retorno de Mossoró, passa por Limoeiro, Ângelo Osgueiro, um grande estudioso desse momento, é recebido com loas, jantar, fotos, missa, né? Em Limoeiro, depois segue, e aí sim há o episódio polêmico do cerco lá em Aurora, perpetrado pelo coronel Isaías Arruda, que é outro debate que não vamos aqui, não vamos sair daqui hoje, né? Aí vocês iam me crucificar. Então, a partir desse episódio de Mossoró, na verdade, a perseguição dos estados da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará se intensificaram, forçando o Lampião, que entrou em Mossoró com mais de 100 homens, a atravessar o Rio São Francisco em 28, com apenas 5 cangaceiros. Essa foto é uma foto clássica, o Paulo conhece, né? A foto em Limoeiro do Norte, todos eles a cavalo, olha aí,
nem parece que acabaram de invadir Mossoró, tendo tempo para tirar foto, com as polícias, todas as volantes atrás deles, né? E aí, nessa fotozinha pequena, o grande coronel Isaías Arruda. Né, Paulo? Isaías, conhece bem o Paulo. Isaías Arruda era conhecido como Coronel Menino, um homem extraordinário, morreu com 29 anos. Na estação ferroviária. Se esse homem não morre, Deus tome de conta o que esse homem podia ter feito no sertão do nosso Vale do Salgado e do Cariri. Tomou a prefeitura de Aurora, a bala, de Missão Velha, perdão, ele é de Aurora, de Missão Velha, lá nos Dantas, né? E ali formou, na verdade, com muita força, o seu mando, o seu poder. Tem uma coisa interessante que ele, quem nos contou isso, até o Aderbal foi que gravou esse depoimento do Zé Cícero, lá de Aurora, que disse que ele era prefeito de Missão Velha, e chegou lá na rede ferroviária e pediu, viu, Jadson, para que a rede ferroviária, como era o nome? A siglazinha? Da rede ferroviária? Isso. Que cedesse os dormentes para fazer poste da estação rural de Missão Velha. Rural não, da cidade mesmo. E aí o representante da EBC disse, não, de forma nenhuma. A empresa vamos ter que consultar, olha, eu sou o prefeito, quem manda aqui sou eu, e tirou todos os trilhos e eletrificou Missão Velha naquela época, né, da década de 20. Então, realmente era um homem de uma força extraordinária, era um rapaz de origem humilde, né, Paulo? Não fazia parte da elite do poder daquela época, mas se consolidou pela força, pela engenhosidade, e foi esse homem também um dos grandes maestros da invasão, junto com Macilon, da invasão de Lampião a Mossoró. É como eu falei, né? Em agosto de 1928, Lampião, acuado pela perseguição ferrenha, viu, Gugelzinho, dessas 4 polícias, né, dos 4 estados, teve que atravessar o Rio São Francisco. Até então, ele tinha se limitado à margem norte do Rio São Francisco, de Alagoas para cima. Em 28, Eduardo, ele foi forçado a atravessar o São Francisco. E aí começou o segundo reinado de Virgulino Ferreira da Silva. Do ano de 28, o restante do ano, e primeira metade do ano de 29, Lampião foi praticamente um anônimo nos sertões da Bahia. E aí tem aí uma referência, né? Ele era conhecido como o homem. Quando os sertanejos baianos falavam Rui, o homem, sabiam que estavam se referindo ao cangaceiro Virgulino Ferreira Lampião. E ele, passo a passo, querido Paulo Quezado, foi novamente construindo as bases para o seu segundo reinado. O segundo reinado durou de 29 a 38, quando morreu na grota do Angico, em Sergipe. Quando ele atravessou o São Francisco, ele já veio orientado. Daí a engenhosidade de Lampião. E procurou os 3 maiores coronéis do oeste baiano. Como se explica o homem mais procurado do lado de cima do São Francisco, quando atravessa o velho Chico? Vai fazer o que, Vitor? Procurar os 3 maiores coronéis marianos do oeste baiano. João Maria, que estivemos na casa dele há um mês atrás, lá em Serra Negra, na Bahia. João Maria, Petronílio Reis, né? E o nosso João de Sá, Jeremoabo. Então, esses grandes coronéis, tanto João Maria, como o Petronílio Reis, como o João de Sá, na verdade eram os grandes mandatários do oeste baiano e que acolheram o homem, Avena. E a partir desse acolhimento, dessa trégua que ele teve, na verdade ele começou a construir o seu segundo reinado. E aí, a família Ingrácia, Paulo conhece, Ingrácia de Zé Sereno, de Zé Baiano, de muitos e muitos cangaceiros famosos do segundo reinado, foram fundamentais, porque já eram cangaceiros, mas não tinham, me permito a licença, a expertise de Virgulino. A expertise de Virgulino que levou para a Bahia um cangaceiro que a Bahia não conhecia. E esse foi o grande problema da Bahia. Capo de Tuticá. Eu ia botar foto de Lampião aí. Aí botei de Marlon Brando, né? Dom Corleone. Na verdade, Virgulino se consolidou como poderoso chefão do sertão do Nordeste. Um homem com a força invulgar.
Ele, com as suas relações perigosas de novo na Bahia, na verdade, veio a transformar, um ano depois, de 29 para 30, o sertão baiano, que conhecia um cangaço esporádico e pontual, numa zona de terror. Também o sertão sergipano foi vítima e o sertão alagoano. Então, ali no segundo reinado, na margem sul do velho Chico, começou de novo esse grande reinado desse cangaceiro célebre também. Costumo dizer que ali se instaurou o crime organizado no sertão. Essa foto, Paulo Quezado, você conhece bem, essa foto mostra de forma muito clara essas ligações perigosas. Sabe onde foi tirada essa foto? Na fazenda do interventor de Sergipe, que eu estive lá também, fazenda de Aramataia, estive lá com Ingrid há uns 6 meses atrás, não, em janeiro. Tivemos na borda da mata, também da fazenda Celery, do seu pai, Antônio Cacheiro. Esses nomes aqui embaixo não são legenda das fotos, tá? Era só para me esquecer de falar. Então essa foto na fazenda de Aramataia é a fazenda de propriedade de Heronildes de Carvalho, que essa foto menorzinha aqui, era interventor de Sergipe, no começo dos anos 30. Imagine a loucura, né? Um Fernandinho Beiramar, hospedado na casa do não é não, que está preso hoje? Sérgio Cabral. Não seria tanta surpresa, mas tudo bem. Então, essa foto de baixo, também da mesma época, foi feita pelo próprio Heronildes Carvalho. O interventor se tornou fotógrafo do bandido, do cangaceiro. Que loucura isso, né? E essa foto na verdade, olha o que ele escreveu ali. Lampião, entre parênteses, o legítimo. Por quê? Essa foto, Aderbal, você sabe disso, era usada como salvo-conduto. O meu querido Paulo Quezado, junto com sua família e o comendador Mariano, iam para os sertões da Bahia do Sergipe. Se eles tivessem essa fotozinha, botava no bolso, e qualquer problema, era o salvo-conduto, Dedê. Mas é verdade. Então imaginem que tema capilar interessante, né? Então, Lampião. E aí, haviam cópias desautorizadas, por isso que ele botou o legítimo. É como se não fosse cruel demais, né? E aí, nesse reinado da Bahia e Alagoas e Sergipe, 2 municípios que conhecemos bem, querido Ângelo Aderbal, se destacam. Engraçado isso, Paulo. A gente devia fazer depois estudo sobre isso, Jadson. O município de Paulo Afonso, na Bahia, e o município de Poço Redondo, em Sergipe. Esses foram municípios que mais emprestaram, Fred Pontes, filhos e filhas às hostes cangaceiras. Olhem, chegou a um número absurdo de 45 filhos de Poço Redondo e 39 filhos de Poço Redondo fazendo parte dos grupos cangaceiros. Ora, imaginem, um município pequenininho, na década de 30, teve 45, Eduardo, filhos e filhas entranhados no cangaço. Era quase a cidade toda. Compreendam isso. Na verdade, o Lampião aí voltou a ver na época da colônia e instituiu as capitanias hereditárias. Explico. Professor Marcos, em Sergipe, por exemplo, ele, na verdade, instituiu as capitanias. Por exemplo, Frei Paulo, que é um município de Sergipe, pertinho de Lagarta, norte de Lagarta, era propriedade feudo de o ferrador, Zé Baiano, inclusive morreu lá. Inclusive, todo Labareda, Zé Sereno, todos esses grandes lugares tenentes de Lampião Sarina, todos eles, na verdade, eram responsáveis pelo mando naquela região. E olha que coisa legal. E aí, Vitor, vem outro mito do cangaço. Ora, um grupo de Zé Baiano invadia o Café Patriota. Aí o grupo de Zé Sereno invadia a Sul América. Aí o grupo do outro invadia a Praça Luiza Távora. Como o homem podia estar em 3 lugares ao mesmo tempo? Lampião foi pródigo em criar esse tipo de cangaço.
atacando vários lugares diferentes ao mesmo tempo. E aí, vou me render aqui ao meu querido Aderbal. Com todo respeito ao meu querido Pedro Sampaio, meu mestre, e o Cordel foi o grande responsável pela fortaleza desse mito que é hoje. Os cantadores de vila em vila, de feira em feira, Lampião ao mesmo tempo atacou aqui e ali, né? O homem tem um corpo fechado. Então isso tudo, na verdade, foi fortalecendo a construção do mito do Lampião. Outra coisa interessante, Paulo Quezado, é alcunha. Eduardo, todos eles tinham apelidos. Então, quando um cangaceiro famoso, Graúna, por exemplo, Graúna era um grande cangaceiro, que ele morria, imediatamente Virgulino fazia o quê? Nomeava outro com o nome de Graúna. Então, esse cara era imortal. Sabonete tiveram 3. E olha, não crie ilusões, todos eram fedorentos, viu? Sabonete eram 3. Bentivi, muitos e muitos. Jararaca tiveram 2. Agora, Lampião só teve 1. Lampião só teve 1. O primeiro recorte do segundo reinado, que aí é a entrada das mulheres no cangaço. Naturalmente, viu, meu querido Demétrios, os cangaceiros, durante toda a sua vida errante, frequentavam os inferninhos, né? Enfim, Deus tome de conta, né? Mas em 30, e todos eles tinham suas amantes pontuais, esporádicas, mas tinham. Passavam em determinadas cidades e tinham aquelas donzelas, aquelas senhoritas que já faziam parte, né, do harém, me permitam, sem faltar o respeito com esses mitos, dos cangaceiros. Mas aí, Gugelzinho, em 30, lá na cidade de hoje, Paulo Afonso, na localidade de Malhada da Caiçara, Lampião se apaixona e provoca a paixão. A Derbal depois vai me ajudar. Existe amor no cangaço? Não sei. Eu não acredito. Mas, vamos lá. A literatura conta que mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor, né, Alto? Você conhece isso, né, Alto? Conhece bem, né? Então, em 30, Odilon Café, tio de Maria Bonita, era um dos maiores coiteiros de Lampião no lado sul do São Francisco. Notadamente ali na fronteira da Bahia, Alagoas e Sergipe, onde hoje nós temos ali a usina de Angiquinho, grande obra de Delvir Gouveia. Grande, meu Deus, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Meu Deus do céu, um homem que precisamos fazer também uma palestra até o dia. Ei, Ravenar vai ter bem uns 30 já. Então, Odilon Café era tio de Maria Bonita e Lampião, habitualmente, Malvinier, passava sempre lá, viu, Tereza Vasconcelos? Sempre passava na casa da família, Claudinha, de Odilon Café. E Maria Bonita vivia um casamento conflituoso com um sapateiro local chamado Zé de Neném. Zé de Neném, né? Olha o nome. E aí, com todo respeito, né? E parece que era um cara meio metido a boêmio, né? E, enfim, era um casamento que estava já em crise. E as idas e vindas do grande samurai do sertão, né? O Napoleão Bonaparte das Caatingas, aqueles homens todos maravilhosamente vestidos. Para vocês terem uma ideia, eu, Ângelo, Derbal, estivemos visitando a região lá da Dona Generosa, lembra, Derbal? Ali perto da Serra do Museu. E João de Souza Lima, um grande amigo nosso do Carinho Cangaço, Severo, aqui na Dona Generosa, isso lá pertinho da casa de Maria Bonita, tinha os bailes onde todas essas mocinhas das fazendas eram convidadas a vir, viu, Dorinha, dançar com os cangaceiros. Tinha vontade, Dorinha, de um negócio desse? Aí o que acontecia? Eles desciam a Serra do Umbuzeiro e com 1 quilômetro, quando o vento batia, Cristina, todo mundo sentia aquele aroma maravilhoso de perfume misturado com cavalo, misturado com suor. E aí, eram esses mesmos homens que despertavam esse canto na população do sertão. Que tipo de magia esses homens tinham para meninas, Yara?
Meninas severas, sim, 12, 13 anos, como o Dadá, acabassem entrando no cangaço. Algumas foram levadas à força, claro, mas muitas foram movidas pelo que a Derbal sempre nos ensina, pela ilusão do cangaço. Ilusão do cangaço. Vivíamos um patriarcado forte. Então era oportunidade dessas meninas fugirem daquela situação. Ah, eu vou andar com esses homens, meu Deus do céu, os todos poderosos, ricos. E aí, Aderbal, né? Como pode chamar de rico se não pode gastar o que tem, né? Gastar o que tem, não, gastar o que pilhou. Então, é um grande mito também essa coisa da ilusão do cangaço. Aderbal fez muitas e muitas entrevistas com remanescentes cangaceiras, Sila, Adília, enfim. E todas elas foram unânimes em dizer que era uma vida de dom. Uma vida de dom. Inclusive, não sei, Aderbal, me permita, se eu não estiver correto, me corrija. Inclusive, um dos, não sei quem foi que você entrevistou, falou que nos momentos mais difíceis é quando estavam menstruadas. Olha que loucura. Aderbal. Quem foi, Aderbal? Adília, companheira de Canário, lá de Poço Redondo. Tanto ela como ele. Adília e Canário eram de Poço Redondo. Então, Adília, remanescente do cangaço, o momento mais difícil era quando estávamos menstruadas, porque andavam pelas veredas, sabe lá Deus fugindo de quê e sem parar, e as moscas acompanhando. É isso, Aderbal? Falou? Imagina que coisa louca isso, né? Esse era o universo real do cangaço. Esse era o universo real do cangaço e precisa ser desmistificado também. Então, em 1930, na verdade, Maria Bonita abandona Zé de Nenê, né? E não consta que Zé de Nenê tinha ficado com raio bem atrás, viu? Não consta isso. Essa foto também é uma foto clássica, né? Já com Maria Bonita, é o cão ligeiro e o cão guarani, né? Os dois aí ao lado do casal, do cangaço, né? Pode passar. E aí eu fiz algumas reflexões, já substanciado no conjunto de pesquisas que fazemos a partir do Grupo Estudos Cangaço do Ceará e do próprio Carinho Cangaço, né? Uma mulher entrou no cangaço, na verdade o cangaço com aquela mobilidade dinâmica, né? Eram grupos nômades e nem podiam se dar o luxo de parar em lugar nenhum. Acabou com a mulher chegando ao cangaço, diminuindo, Paulo, essa capacidade de mobilidade, naturalmente. Isso era natural, Malvinier. Isso era natural. Os cangaceiros chegavam a carregar 60 quilos de equipamentos. Imagine, eu com o DT na cacunda para cima e para baixo. Isso, e sendo perseguido. Então, 24 horas. Marciano, não era brincadeira. Então, a mulher, ao entrar no cangaço, na verdade, ela acabou impondo uma nova condição. Menor mobilidade. Pela menor mobilidade, naturalmente, a menor segurança e uma maior capacidade de logística. Até para a proteção das próprias famílias. Olha, o que a família de Maria Bonita, de Adília, de Sila, de Lídia, para falar só em 4, sofreram em função da entrada das suas filhas no cangaço, não está escrito. Casas incendiadas, dedos cortados, todo tipo de tortura, porque a diferença entre o cangaceiro e o volante era muito rasa, Paulo. Era uma diferença tênue. Na verdade, tinham a mesma gênese. Eram os mesmos sertanejos. Mudaram de camisa. E um estava a serviço da lei. Muitas vezes iam para o cangaço. Houveram casos de cangaceiros que se tornaram volantes e volantes que se tornaram cangaceiros. O mais famoso deles é o Clementino Quelé. Outro grande exemplo disso é o Dé Araújo, lá da região de Floresta. Então temos esse conjunto de capilaridades do cangaço. Pode passar. Aqui, alguém já viu essa foto? Conhece? Nascia a mulher de Gato. Gato era um índio pancararé da região de Paulo Afonso. Era um dos mais cruéis e mais sanguinários cangaceiros de Lampião. No dia dessa prisão de Nascia, que está aqui ao lado direito presa, Gato matou 7. Do lugar onde ela foi presa até chegar em Piranhas, a cidade do nosso querido Alagoas, a Lapinha do Sertão. E aqui já grávida de um soldado. Ela foi presa e depois acabou
se enamorando de um dos volantes e aí essa foto ela já está grávida, em roupa de campanha, né? Enfim, uma menina bem jovem, dá para ver aí, sei lá. Você sabe a idade de nascer, ô Ângelo? 17 anos, né? Então, vai passar. Aqui, a dita cuja que a Aderbal falou, né? A Dília, do nosso lado esquerdo, a cangaceira da menstruação, a Dília. Menstruação que eu digo da entrevista, né? Da Aderbal. E do lado direito dela, a Sila, companheira de Zé Sereno. Todas duas, ambas também de Poço Redondo. Poço Redondo talvez tenha sido o município que mais emprestou meninas ao cangaço, né? Na década de 30. Então, a Dília, companheira de Canário, e Sila, companheira do chefe de bando, Zé Sereno. Aqui, também outra cangaceira muito famosa, e mãe de uma querida amiga nossa, e vamos trazê-la aqui também, Durvinha e seu companheiro, Virgínio, que havia sido cunhado de Lampião. Naquela foto da família, lembram lá em Juazeiro? Virgínio está de pé ao lado, e logo na sua frente, a sua esposa, irmã de Lampião. Com a morte da esposa, 2 anos depois, ele e o outro irmão de Lampião, Ezequiel, entram para o cangaço, e ele acabou se amaziando com Durvinha, que é mãe de uma querida amiga nossa também do Carinho Cangaço, Lili Conceição. Dona Amélia, doutora Amélia conhece, Mariana conhece, enfim, uma pessoa extraordinária, ímpar, né? Uma pessoa especial, a Lili. Então, tá aí, essa foto também é clássica. Inclusive, essa foto, ela retrata um momento daquele filme de Benjamin Abraão, né? Aquela imagem que Benjamin Abraão fez. Quem é essa agora? Ali é Neném de Luiz Pedro. Luiz Pedro, à direita, na verdade, era um grande braço direito de Virgulino. Luiz Pedro foi um daqueles 5 que atravessaram o Rio São Francisco. Acompanhou o líder desde do começo. Esse aqui eu não sei. Você sabe identificar, Derbal, esses aqui? Sabe, Ângelo? Não. Também não domino. Eu acho que esse daí é Barra Nova. Barra Nova. Deve ser esse aqui do canto. Então, e aí é outra polêmica. A gente passa anos e anos discutindo quem é quem, né? Os mais famosos a gente vai conhecer. E, na verdade, aí outro recorte, né? Que a gente brinca sempre, que foi... Lembram de 26, quando Lampião esteve em Juazeiro? Que conheceu Abraão Benjamin, o mascate libanês? Então, desde aquela época que Abraão Benjamin vislumbrou a possibilidade de ganhar dinheiro com o Lampião. E numa equação muito bem engendrada e muito bem executada, hoje nós somos reféns do legado de Benjamin. Se não fosse Benjamin, nós não tínhamos essas imagens, não tinha aquele filme, enfim. Então, um homem maluco, né? Mas que nos proporcionou isso tudo. Benjamin, esse brancoso aqui, que está com a bolsinha aí da Aba Filme. Tá vendo? Na verdade, o Adenal Albuquerque patrocinou o sonho e a loucura do Benjamin. Ensinou ele, inclusive, a manusear as câmeras, enfim. E a partir daí, ele nos legou essas imagens do bando de Lampião. Aí está, né? O Estado-Maior do Lampião aí. E o Benjamin, selando, né? Esse pacto de divulgação, né? E o outro recorte, para finalizar, é o 28 de julho, né? Na verdade, o 28 de julho de 1938, Gugelzinho, que foi, na verdade, a data do cerco e da morte de Lampião na Grota de Angico. Essa Grota de Angico fica à margem do Rio São Francisco, a mais ou menos 800 metros da margem, na margem sergipana. Na época era município, Aldo, de Porto da Folha. Sergipe é um estado pequeno, mas tem municípios enormes. Poço Redondo, que é hoje Poço Redondo e era Porto da Folha, é um município ainda enorme. Imagine, o Sergipe, que é um quinto do Ceará, né? Então, lá na Grota do Angico, na verdade, no dia 28 de julho, houve o cerco, né? Houve o cerco e a morte de Virgulino. E aí, viu, Ravena, nós queremos convidar a todos, para oportunamente, nós pegamos o telefone de todo mundo, pegamos aí? Nós vamos acertar com a Ravena
um outro momento para falar só sobre a morte de Lampião, a partir do trabalho desse espetacular pesquisador Aderbal Nogueira. Aderbal apresentou agora num evento lá em Alagoas, evento Sertão Cangaço em Piranhas, um vídeo com muitos e muitos, Paulo, é imperdível, depoimentos de remanescentes da época, um trabalho que ele vem garimpando há muito tempo e que Aderbal vai se comprometer, viu, Ravena, de nós marcarmos uma data para passar esse documentário que Aderbal fez. Também vamos promover uma mesa de debates aqui com a presença do Ângelo, enfim, os pesquisadores do GEC, do Carinha Cangaço, para que todos possam compreender um pouco mais essa história do Angico. E aí me permita não adentrar nessa polêmica, que é uma polêmica interminável. Fazem 80 anos que Lampião morreu e, na verdade, até hoje, Fred, nós estamos discutindo os mistérios e mentiras de Angico. E aqui eu quero fazer uma referência muito especial a esse pesquisador que está aí na foto, um grande amigo nosso, mestre Alcino Alves Costa, um homem extraordinário, uma capacidade com muita lucidez, se entregou completamente à pesquisa do cangaço e realmente foi aquele que mais provocou a nossa reflexão sobre o que realmente aconteceu em Angico, certo? Então, no dia 28 de julho, cercado pelas volantes do tenente João Bezerra e do aspirante Ferreira de Mello e do sargento Aniceto, né? Uma tropa de 49 volantes, a partir de Pedra de Delmiro, passando por Piranhas, descendo até, passando por Entremontes, cercaram o coito do Angico. Era um coito, é muito interessante essa questão geográfica, porque você vai pensar, meu Deus, como é que esses caras se escondiam num buraco desse? E Curispe, inclusive, conta-se, Curispe dizia, buraco, aliás, um lugar com uma só entrada é cova de defunto. Parece que ele estava prevendo alguma coisa, né? Na verdade, esse encontro, em julho de 38, foi uma provocação de Lampião reunindo os seus principais chefes. Só que não estava lá, era Curispe e Labareda, não conseguiram chegar. Curispe estava na margem alagoana, Paulo, de frente ao coito, mas da margem alagoana, não conseguiu atravessar o rio. E na madrugadinha do dia 28, Curispe chegou a ouvir, Jadson, o tiroteio lá na grota. E aí Dadá teria dito, né, mataram o compadre Lampião. E a partir daí, na verdade, foi colocado um ponto final no cangaço como nós conhecemos. Pode passar, por favor. Aí são os personagens, né, Eita! Escapou um bocado de personagem aí que eu tinha colocado, mas tudo bem. Então são personagens importantes do Angico, né? O Joca Bernardo, né, que na foto à direita, na verdade foi o grande responsável pelo desfecho do Angico. Todos pensam que foi o personagem da nossa direita, à esquerda dos senhores, que é Pedro de Cândido. Do meu lado esquerdo tem Joca Bernardo, verdadeiro traidor de Lampião. Do lado direito tem Pedro de Cândido, aquele que recebeu o ônus da traição. Joca Bernardo era coiteiro de Curispe. Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. Olha que coisa. Havia, Eduardo, disputa entre os coiteiros. Joca Bernardo, existem duas teorias para o começo da traição. Uma delas conta que Joca Bernardo, incomodado com a prosperidade financeira do competidor, porque Pedro de Cândido tinha uma mercearia, uma bodega, chamava de fornecimento, né, Paulo, naquela época, e muito surtido e tudo, e Joca Bernardo, por seu turno, não estava conseguindo a mesma prosperidade. Isso é uma teoria. A outra é que Pedro de Cândido estava enamorado de uma pretendente de Joca Bernardo. E aí criou-se esse conflito. Então, Joca Bernardo chamou o sargento Aniceto num dia de feira em Piranhas e disse: aperte Pedro de Cândido que ele sabe onde é que está o homem. Nesse dia de feira, Aniceto, com a informação, Aniceto era praça lá em Piranhas,
foi até o telégrafo e mandou o famoso telegrama, né, Paulo? Tem boi no pasto. Esse telegrama foi para o tenente João Bezerra, que estava aquartelado em Pedra, que era pertinho, é o município colado a Piranhas, junto com o aspirante Ferreira de Melo. Então, era o código, era a senha para ultimar, na verdade, a reunião das volantes para dar desfecho no Angico. Então, Ferreira de Melo, juntamente com João Bezerra, se deslocam da Pedra de Delmiro, vêm para Piranhas. Em Piranhas, engendram, na verdade, o cerco, descem o rio. A partir da informação de Joca Bernardo, João Bezerra prende Pedicani. E sob tortura de Pedro e do seu irmão Durval, Aderbal fez muitas entrevistas com Durval, junto com Ângelo, lá em Porcedon, né, Aderbal? E a partir, vocês também vão ver essas entrevistas aqui no nosso próximo encontro, e acabaram, na verdade, não tinha como não dizer já, não tinha como não dizer. E aí, o local específico do coito foi revelado à volante de João Bezerra, e aí eles subiram essa serrinha, era um serrote, o Rio São Francisco, quem conhece lá, né? Você desce as margens de São Francisco, sobe um pequeno serrote, e os cangaceiros estavam todos arranchados em uma área grande, embaixo, em cima, no sopé, nas encostas do barranco lá. Então, na verdade, houve um quase cerco, né? Na verdade, Aniceto foram divididas a tropa em 3 grupos. Bezerra com um, Ferreira de Melo com outro e Aniceto com outro. Só que Aniceto ficou de cercar a parte mais oriental do coito. E não, parece que não houve tempo, dizem que ele não quis que houvesse tempo, enfim, assunto para Aderbal, não sou conhecedor. Então, por essa pseudo-falha no cerco, fugiram muitos e muitos cangaceiros desse trágico 28 de julho, né? E a questão dos furos da rua? Pois é. É mito? Jadson, quem vai responder esse é Aderbal, viu? Na próxima. Quem vai responder esse é Aderbal. Então, na verdade, Angico é cercado de mentiras e mistérios. Tem a polêmica do envenenamento, tem a polêmica da ligação das volantes com Lampião, que inclusive o senhor comandante João Bezerra havia, poucos dias antes, fornecido munição para Lampião. Um conjunto de considerações que certamente a gente vai aprender com a Aderbal no outro momento, tá certo? Senão a gente não vai sair daqui hoje. E a Ravena me disse que eu tenho mais 1 minuto. Então, o Angico foi na verdade o ponto final dessa vida longeva de 20 anos de Lampião, o maior cangaceiro do sertão. E aí, depois de Angico, ainda ficaram o quê? Os grupos de Curisco, de Labareda e de Zé Sereno. Canário, mas um pouco menor, vou falar dos 3 maiores. E aí, esses grupos, na verdade, perderam o que tinham de mais importante, que era o cérebro, de Virgulino. O mais, aquele que mais destacava era Curisco. Na verdade, nessa época, Curisco já era um homem extremamente sem capacidade de liderança. Inclusive, o seu grupo, um dos grandes desafios do seu grupo, era ser liderado pela sua mulher, Dadá, que foi a única cangaceira que, na verdade, empunhava a arma para o conflito, para o combate, né? Nenhuma outra cangaceira chegou a detonar uma bala, um tiro, né? Diferente de Dadá. Então, era um grande desafio. Por isso que não tinha capacidade engenhosa de Lampião, não tinha capacidade de liderança, porque na verdade, era um homem que, naquela época, estava entregue totalmente à bebida. Então, era muito difícil. Até porque, Paulo Quezado, a engenhosidade de Lampião pertencia só a ele. Ele não compartilhava. O seu Estado-Maior não sabia, Valcir, de onde vinha a sua arma, de onde vinham os seus mosquetões, mais modernos do que o que a própria polícia recebia. As volantes combatiam o cangaço com armamentos mais atrasados do que o do cangaceiro. Então Lampião mantinha as suas relações perigosas de forma muito privada. O seu braço direito não sabia o que o seu braço esquerdo fazia. Então isso também foi
fundamental para que não houvesse, né, alguém que sucedesse na liderança. E aí depois, pode passar então. Depois vem a época das entregas. Essa foto aí também é uma foto clássica, né? A foto maior é a volante, né? Os soldados que chegaram a Angico, né? Sob o comando de João Bezerra. A foto menor, aqui nós vamos ter os dois principais protagonistas, né? Do ataque a Angico, que é o Ferreira de Melo e o próprio João Bezerra. Aí está a imagem, né? Terrível, né? O teatro, né? O teatro dos vampiros aí, né? Ali acima é a grota do Angico, né? A grota do Angico, onde houve esse desfecho final. Aí você vê duas cruzes, né? Duas cruzes. A principal aqui retrata os cangaceiros que foram mortos no Angico. A mais à nossa esquerda, de quem está olhando, tem uma cruz que foi colocada pelos grupos de estudo do cangaço em homenagem ao único soldado que morreu nesse episódio. Morreu um soldado. Pouca gente sabe que morreu um soldado. Morreu um soldado chamado Adrião. Então, o grupo de estudo do cangaço do Ceará, o grupo paraibano de estudo do cangaço, o Cariri Cangaço e o programa Hora do Rio do Baião, juntamente com João de Souza Lima e Antônio Vilela, nós fixamos uma placa em memória do único soldado que morreu combatendo esse trágico episódio de Angico em 28 de julho de 38. Pode passar aqui. Esse local é no município de Poço Redondo, tá? Angico fica no município de Poço Redondo. Aí estão as placas, né? A placa primeira, né? Que está lá, Maria Bonita, Luiz, Pedro, Quinta-feira, Mergulhão, Marcela, Concheca, Alecrim, Moeda, Medina e o próprio Rigolino, né? E abaixo, a placa que colocamos, né? Em respeito à memória de Adrião. Por isso, na verdade, depois, mais um minuto, tá, Rafael? Estou encerrando. Por isso, depois do episódio de Angico, perpetrou uma das maiores crueldades da história do cangaço. O mesmo Joca Bernardo, que traiu o Lampião, fez algo pior. Ele era coiteiro de Curisco. Curisco não acreditou que havia um morto Lampião. Então pegou um menino de recado do sertão lá e mandou ir a Piranhas para saber o que tinha acontecido. Então o menino não só voltou, como voltou com a foto. E aí ele foi tomado de pavor, de ódio. E tomado por esse pavor, procurou Joca Bernardo para saber o que tinha sido. E Joca Bernardo, não sei, capitão Curisco, mas parece que passaram na fazenda Patos, Domingos Ventura. Resultado, bastou isso para que Curisco, Dadá e mais 3 ou 4 cabras se deslocassem até a fazenda Patos, que fica também no município de Piranhas, e dizimassem a família de Domingos Ventura. 6 mortos. Só deixaram um menino para contar a história. E mais do que isso, matava de um por um e cortava a cabeça. Botou dentro do saco e mandou para o prefeito de Piranhas, para o prefeito de Piranhas fazer uma fritada. Esse era o mundo extremo dos cangaceiros. Esse era o mundo romântico dos cangaceiros. Então isso foi perpetuado logo também no final de julho de 38. Tivemos na Fazenda Patos várias vezes. Mas é uma coisa absurda. E aí, para encerrar mesmo, temos as entregas, né? Depois da morte do Lampião, o governo Vargas instituiu o que a gente chamou de entregas. Os cangaceiros se entregavam e eram anistiados, né? Claro, iam para a prisão, mas passavam um tempo presos, depois tentavam se inserir de novo na sociedade. Muitos se entregaram, né, Ian? Muitos se entregaram, outros não, outros fugiram, como é o caso de Moreno do Urvinha, como é o caso de Moço, de Pano. Enfim, aí o que acontece? Curisco procura, lembram daquele primeiro coronel da Bahia, João Maria, lá da Serra Negra? Então Curisco procura João Maria para saber sob que condições, Rui, ele iria se entregar. E João Maria fala: Curisco, eu garanto sua vida. Aí ele pergunta: coronel, o senhor garante o meu ouro? E João Maria: eu garanto sua vida. E aí, por isso, partiu para o oco do mundo e desceu o sertão baiano em rumo à Barra do Mendes. Só que
Em Serra Negra, além do grande coronel João Maria, também estava aquartelado um dos maiores perseguidores de cangaceiros da história, Zé Rufino. Zé Rufino. Olha que coisa, né? Controversa. Uma cidade pequenininha do sertão da Bahia, Paulo, tinha o quartel de Zé Rufino, que era o maior perseguidor, e tinha o grande coronel que protegia. E sua palavra era lei. Nem Zé Rufino se insurgia contra João Maria. Mais uma vez, o capitão Curisco, adentrando o oco do mundo para fugir. Zé Rufino, muito jeitoso, era um dos perseguidores mais respeitados pelos cangaceiros, pelo jeito de atuar, diferente dos nazarenos, viu, Paulo? Os nazarenos uma selvageria, uma coragem incomum. Zé Rufino não era macio, mas ninguém queria combater com Zé Rufino. Perigosíssimo. Matou 22 cangaceiros. Então Zé Rufino foi. Hoje, a Polícia Federal segue o dinheiro, né? Zé Rufino foi seguindo o cheiro da roupa de Curisco. E em maio de 40, na verdade, aí definitivamente, com a morte do Curisco, num cerco de Zé Rufino, acaba realmente o cangaço. Curisco é morto, não morreu imediatamente, morreu dentro do abulé do caminhãozinho. Dadá é baleada, perde a perna, enfim. E aí o cangaço realmente se encerra nessa época. Aí são as entregas, aí é a morte de Curisco do Zé Rufino, pode passar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham tido um momento de né? Eu preciso compreender o cangaço na sua real dimensão. Eu acho que, Ravena, momentos como esse, eles precisam se repetir para que a gente possa entender melhor essa história que é tão forte, é tão capilar. Paulo Quezado, me permita. Olhem, percebam o tamanho da força dessa história. Cecília Pedroso, minha querida amiga, a senhora estava comigo no Japão em 2005. Cecília Pedroso estava na caravana conosco no Japão em 2005. Olhem que loucura. Por saberem que eu era pesquisador de Lampião, alguns confrades que estavam conosco na caravana da Maricária, querida Tarsila, me apresentaram um dirigente da nossa entidade espiritualista lá no Japão, que muito solícito começou a perguntar, tal, naturalmente com o tradutor. Paulo Quezado, no outro dia, esse senhor me veio uma publicação generosa da jornais japoneses falando de Lampião, com várias fotos. Olha que loucura, né? Então nós precisamos conhecer essa história. Hoje a Derval testemunha. Aonde nós andamos? No Brasil inteiro. Quando você olha, tem lá um bonequinho, um retrato, um souvenir, né? Com a marca forte do cangaço e o Fred. Fred, vamos conosco, rapaz, pro sertão, descer mole. Deixa eu contar dinheiro lá no UFC, rapaz, pelo amor de Deus. Então, é importante que a gente possa compreender o cangaço na sua real dimensão e a sua natureza, tá certo? Então, muito obrigado, muito bom dia.